Palavra de Deus, capítulo 1 de Tiago, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Feche os teus olhos, eu quero orar por você, quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família nesta hora. Senhor grande Deus, eu oro, Senhor, pelo meu irmão, eu oro, Senhor, pela minha irmã, eu oro, Senhor, por esta família que está reunida nessa noite. Poderiam estar fazendo muitas outras coisas, mas decidiram tirar este momento para adorar o teu santo nome, para participarem, Senhor, deste culto online, deste culto de transmissão online. Pai, estamos hoje, no dia 21 de maio do ano de 2020. Pode ser que você esteja assistindo em outra data, mas que Deus possa abençoar o teu coração. E eu falo isso porque vai ficar gravado aqui pelo YouTube, vai ficar gravado também pela página da igreja, no Facebook, e Deus abençoa, vai te abençoar de uma maneira tremenda através dessa palavra. Assim eu te peço, Senhor Jesus. Amados, o tema da mensagem desta noite é como atravessar as tempestades sem perder a fé. Como atravessar as tempestades sem perder a fé. Todos nós, independente da situação financeira, independente da classe social, independente da cor, todos nós passamos por algumas dificuldades. Temos dificuldades na nossa vida, muitas vezes são dificuldades no nosso relacionamento conjugal. Para você que ainda é solteiro, o seu relacionamento interpessoal, o seu relacionamento consigo mesmo. Muitos paradigmas, muitos pré-conceitos, muitas dificuldades inerentes à própria idade, seja criança, adolescente, junior, seja jovem, seja adulto, seja pessoa de mais idade. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades que acabam tirando, muitas vezes, a nossa paz. Muitas vezes são tempestades grandes, ou muitas vezes fazemos tempestades dentro de um copo d'água. Estou aqui com uma taça que tem água, e aí você já deve ter ouvido esse termo, fazer tempestade em um copo d'água. Às vezes as coisas não são tão grandiosos, os grandes problemas, que às vezes nós fazemos uma tempestade, literalmente, em um copo d'água. Pegamos um pequeno problema, que é facilmente administrado, e transformamos esse pequeno problema em um grande problema. E se nós pegarmos, existem muitos casos, experiências, homens e mulheres, na palavra de Deus, que passaram, de fato, grandes dificuldades, grandes enfrentamentos, grandes batalhas, mas saíram vitoriosos. Também nós encontramos na palavra de Deus muitos homens que fizeram problemas para si. Um primeiro caso, o caso de Ananias e Safira, que mentiram quanto à venda de um terreno ao Espírito Santo na presença ali dos discípulos. Eles criaram um problema, fizeram uma grande tempestade e acabaram naufragando, morrendo por causa da mentira ao Espírito Santo. Por outro lado, nós temos grandes homens valentes como Davi, que diante de grandes problemas, assim, eu me refiro ao problema do gigante Golias, era grande, mas ele não maximizou esse problema. Ele foi na força do nosso Deus. E ele disse ali para o gigante: eu vou contra você no nome, na grandeza, no poderio do nosso Deus, o Deus de Israel. Você vai ser, como se Davi estivesse dizendo, você é mais um incircunciso que afrontou o exército de Israel, e você vai perder esta batalha, porque nesta batalha eu vou com um exército, aquele que criou, eu vou com Deus do exército, aquele que criou os céus e a terra. Amados, tudo isso para que você entenda a palavra desta noite. Tiago, servo de Deus, a qual ele diz aqui no capítulo 1, verso 1,
e ele direciona esta carta às 12 tribos que andavam dispersas. Tiago, para a gente contemporaneizar e ilustrar e também situar você nessa mensagem, Tiago, ele escreveu essa carta, mas Tiago, ele era descrente. Quem era este Tiago, pastor? Esse Tiago era literalmente o irmão de Jesus. Após Maria ser visitada pelo Espírito Santo, Maria era casada, estava ali para casar com José. Casou-se com José, tinha um contrato, tinha um casamento para ser efetivado. Maria então casa com José, cumprindo-se os dias do nascimento de Jesus. Maria tem uma vida normal, ela era uma mulher que estava comprometida com José e foi ali visitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou nela a semente, o Senhor Jesus. Jesus nasceu, Maria continuou sua vida junto com José. Maria teve outros filhos e também filhas, e diz a palavra que esse a qual escreve a carta era Tiago, e ele se apresenta como Tiago, e aí nessa carta, nessa epístola, ele diz assim no capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andavam dispersas, saúde. Amados, muitas vezes a gente olha assim, vê Tiago escrevendo uma carta. Que maravilha é poder escrever uma carta falando sobre Jesus, direcionando. Essa carta, ela é direcionada aos novos convertidos que estavam sendo gerados ali no mover do Espírito Santo. Tiago direciona para falar sobre todas as demandas da nova vida com Cristo. Mas uma coisa que eu quero que você saiba é que Tiago foi um descrente. Tiago foi alguém que não acreditou no ministério de Jesus. Tiago cresceu com Jesus, mas não acreditou que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus. Pastor, como assim? O próprio irmão não acreditava no potencial, na chamada que Jesus tinha, na missão que Jesus tinha. Tiago não acreditava. Tanto que em uma referência, Jesus está ensinando os seus discípulos e a sua mãe Maria e os seus irmãos batem a porta de uma casa e alguém vai dizer para Jesus, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Jesus diz assim, aqui dentro está minha mãe e meus irmãos, todos quanto obedecem e creem na palavra de Deus. Tiago estava ali com Maria. Tiago estava ali sendo o maior descrente de todos. Tiago poderia pensar, quem? Jesus? O Messias? Como assim? Eu vi ele nascer. E para a gente pegar um parêntese aqui, eu quero parar aqui essa mensagem, fazer um parêntese e falar para você. Muitas vezes, você está dentro aí da sua casa e as pessoas da sua casa, elas não te valorizam como você deveria ser valorizado. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, as pessoas ao seu redor não conseguem ver o seu potencial, mas diante disso você vai parar? Claro que não. Jesus sabia qual era o propósito da sua vida. Diante da incredulidade dos seus irmãos, diante da incredulidade de algumas pessoas, Jesus prosseguiu, não pare, prossiga, continue a fazer o seu melhor, continue a se aperfeiçoar, continue a crescer na graça e no conhecimento. Ao seu tempo, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, você vai levar a palavra, você vai ser reconhecido, Deus vai te honrar porque você está fazendo aquilo, porque as pessoas desacreditavam dele. Jesus não parou quando ele se viu acuado e as pessoas rejeitando a palavra quando ele entrava em algumas cidades para pregar o evangelho do reino. Jesus foi rejeitado como você pode estar sendo rejeitado por alguma situação. Jesus tomou tapa na cara como você também pode estar tomando tapa na cara, seja literal ou não, por alguma situação que você esteja passando. Mas, amados, uma coisa que eu quero que você entenda é que tempestade só serve para demonstrar e para nos fortalecer a nossa fé. Vamos aprender isso nessa noite? Eu quero que você me acompanhe. Tiago era um descrente.
E Tiago só se converte verdadeiramente. Tiago, ele só começa a entregar esse conteúdo, a falar da palavra de Deus, após a ressurreição de Jesus, após a ascensão de Jesus. É nesse momento que Tiago, então, leva uma palavra ao povo. É nesse momento que Tiago entende que os recém-convertidos judeus precisavam de alguém que estivessem à frente para levar e fazê-los entender o caminho da salvação. Amém? Então eu peço que você me acompanhe aqui. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2. Tiago diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias tribulações, por várias provações. Pastor, como assim? Tiago era alguém fora da caixa. O que é ser alguém fora da caixa? Tiago, ele tinha uma visão de águia, mas essa visão de águia, ela só foi aflorada quando Tiago entendeu, quando a palavra se cumpriu. Tiago, ele chega aos recém-convertidos, aos judeus recém-convertidos, e ele diz assim no verso de número 2: meus irmãos, tende grande alegria, tende grande gozo, quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Amados, é a prova da fé. Para que serve as provações? Para provar em quem nós temos crido, para provar quem realmente nós somos em um momento de provação, quem nós somos quando a nossa fé é provada, quando a enfermidade chega, quando a dificuldade financeira chega, quando a tempestade chega. É nesse momento que nós identificamos quem nós somos. Somos alguém dependente de Deus ou somos alguém que é independente, que não depende de Deus, que quer agir com a força do seu próprio braço? É no momento da fé que é provada, é no momento da provação, na verdade, que é provada a nossa fé. Amados, eu estava nessa manhã orando por uma pessoa que está passando uma grande dificuldade, uma enfermidade. E eu disse para essa pessoa: é nesse momento que Deus manifesta o teu milagre. É no momento da provação, é no momento dessa enfermidade que Deus vai manifestar o teu poder de cura. Deus vai manifestar o teu poder de milagre. Amados, ninguém vai provar um milagre a não ser estando em uma enfermidade. Se esse for o caso, ninguém vai provar uma cura. Vamos colocar cada ação dentro do seu quadrado. Ninguém vai provar uma cura a não ser por uma enfermidade. Quantas pessoas estão enfermas e precisam de um milagre, de uma cura? Quantas pessoas estão amarradas aos vícios, mas não entendem que precisam de uma libertação em Jesus? Muitas vezes, essas amarras são provações que muitas vezes nós passamos e criamos, ou muitas vezes Deus permite, como a provação de Jó. Lembra da história de Jó? Diz a palavra que Satanás, ele estava... Um dia os anjos vieram se apresentar diante de Deus e Satanás também aparece. Deus começa um diálogo ali com o próprio Satanás e Deus pergunta: de onde é que vem, Satanás? E ele diz: eu vim de rodear a terra. E Deus olha para ele e diz: tem visto o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? E aí Satanás, então, para não perder o momento, ele diz assim: é claro que ele é temente, claro que ele se desvia do mal. O Senhor tem abençoado de maneira grandiosa a vida dele. Experimenta tirar algo. Deus permitiu que a provação chegasse na vida de Jó. Deus permitiu que a provação chegasse na vida de Jó. Jó foi provado. Jó perdeu os seus animais, Jó perdeu
os seus filhos, Jó perdeu muitas coisas, mas uma coisa que Jó não perdeu foi a sua fé. Jó, muito antes de Tiago escrever, Jó já se alegrava. Pastor, Jó estava ali se alegrando, dando festa quando seus filhos morreram e alguém veio dar notícia? Não. Jó matou os animais quando alguém disse, olha, estávamos ali no campo e aí desceu fogo do céu e matou todo mundo, queimou tudo, todas as suas plantações. Não! Mas o coração de Jó exultou a Deus. Jó disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amados, na nossa vida, Deus tem que ser bendito. Na nossa vida, Deus tem que ser glorificado. Não importa o momento que nós estejamos passando, a provação é para nos trazer uma clareza da nossa fé. A prova, olha o que diz aqui no verso 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, Senhor, dai-me paciência. Como é que Deus vai te dar paciência? Deus vai te gerar, te permitir passar por algumas provações para que você amadureça e seja paciente. Não há outra forma de ser paciente a não ser tendo uma grande dificuldade para manter o controle e então viver essa paciência. O que é paciência? É paz com entendimento. Você, eu, precisamos ter esses frutos do Espírito. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Contra essas coisas, não a lei. Mas nós precisamos entender o que é que Tiago está falando aqui. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Como é que nós vamos poder atravessar uma tempestade sem perder a fé, entendendo que a tempestade ela tem um propósito? E qual é o propósito de uma tempestade? Qual é o propósito de uma provação? É mostrar para mim e para você quem nós somos. Somos dependentes. Precisamos viver a paciência. Ciência é conhecimento. A paz é estado de espírito. Quando eu entendo que mesmo diante de uma provação, a provação ela vem para me mostrar quem eu sou, em quem eu tenho crido. É isso que não pode faltar na minha e na sua vida. Diante de uma enfermidade, eu tenho que entender quem eu sou, dependente, eu sou miserável, pobre, cego, nu, que depende de um Deus que pode todas as coisas. O meu Deus, o teu Deus, pode te livrar desta enfermidade. O meu Deus, o teu Deus, pode te fazer passar por esta provação. O Senhor diz na tua palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você pode dar um glória a Deus, escreva glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, conhecimento. Nós precisamos entender o que Jesus disse em João 15:16, se eu não estiver enganado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como é que eu vou ter bom ânimo, pastor? Entendendo que no mundo eu terei aflições. No mundo eu passarei enfermidade. No mundo eu passarei problemas dentro do meu casamento. No mundo eu passarei problemas na minha vida financeira. No mundo eu passarei problemas ministeriais. No mundo eu serei rejeitado. No mundo eu não serei honrado como eu gostaria de ser. No mundo as pessoas vão apontar ao invés de elogiar. No mundo, as coisas podem acontecer de uma maneira que nós gostaríamos de uma maneira que nós não gostaríamos que acontecesse. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu fui traído. Eu fui rejeitado.
Eu fui deixado de lado. Eu fui desonrado. Mas se você quer passar por todas as tempestades da sua vida sem perder a fé, entenda quem é você. Se conheça. Se conheça. Se conheça. Entenda em quem você tem crido. Quem é o teu Deus? Jó sabia quem era o teu Deus. E ele diz: o meu Redentor vive e em breve se levantará. E em breve, o que é que Jó está querendo dizer? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó sabia quem era Deus, mesmo em um momento de dificuldade, mesmo em um momento onde Jó teve ali vários conflitos internos. Jó acabou amaldiçoando o dia do seu nascimento, mas Jó não perdeu a sua fé. É isso que a provação faz. A provação não tira a tua fé, a provação fortalece a tua fé, prova a tua fé. E se você está passando por uma prova, qual é o resultado desta prova? É maturidade na tua vida, maturidade. Ah, pastor, você está falando isso porque você tem emprego, pastor, você está falando isso porque você empreende, pastor, você está falando isso porque tem uma família. Não, eu estou falando isso porque a mesma fé que age na minha vida pode agir na sua vida e você pode se reerguer. O desemprego não é capaz de destruir a tua vida. O casamento, a problemática do teu casamento não é capaz de destruir a tua vida. Você tem um Deus que pode fazer tudo novo. Você tem um Deus que pode te ensinar. A primeira coisa que você tem que entender é quem você é e quem é o Deus que você tem servido. Como é que eu vou passar por essa tempestade, pastor? Como é que eu vou passar essa tempestade sem perder a fé? Amados, o que você não pode perder nessa hora é a fé. Muitas pessoas, se não se lançarem na presença dele, se você não se lançar na presença dele, você vai perder a tua fé. O diabo vai agir e vai roubar a tua fé. Pode ser que você já não esteja mais com a mesma gana, com o mesmo desejo de participar dos cultos online. Por quê? Porque o diabo está minando a tua fé, ele está te fazendo perder o desejo de Deus, da palavra. Então não perca o desejo de Deus, não perca a palavra, não perca essa gana de querer Deus a cada dia, de querer mais de Deus, de querer mais da palavra. A palavra de Deus tem que invadir o teu coração. Tire momentos, não que isso seja, pastor, não, a nossa vida não deve ser vivenciada apenas com momentos de oração. Onde você estiver, ore a Deus, mas tire momentos exclusivos para orar, para interceder, para jejuar, para clamar, para fazer a diferença. Amado, eu e você temos um Deus que nos ensina, que é diante da prova da fé, e essa prova da fé vai fortalecer a nossa esperança nele. O Golias, quando apareceu na vida de Davi, não foi para destruir Davi, foi para projetar Davi ao palácio. Aleluia. Quando José foi traído pelos seus irmãos, aquilo aconteceu e Deus permitiu que acontecesse para levar José a ser governador no Egito. Pastor, mas José foi vendido pelos seus irmãos. Você pode estar sendo traído por pessoas íntimas. Uma coisa que eu quero que você entenda é que só os íntimos traem. Os demais só nos decepcionam. Mas o íntimo, aquele que está ali do seu lado, quem é que traiu Jesus? Judas, que comia com Jesus, que bebia ao lado de Jesus, que andava com Jesus. Só os íntimos traem.
O que nós não podemos deixar passar batido é que nós somos tão frágeis na nossa maneira de viver, enquanto pessoas, a nossa vida, é que é nesse momento que a maturidade da prova da fé, ela evidencia quem é você. Jó, José, pessoas que tiveram uma grande provação. Existem pessoas que foram provados e reprovados. Sansão foi reprovado, Saul foi reprovado. Em um momento da sua vida, Davi também foi reprovado pelas suas ações. A nossa vida, amados, ela tem alguns altos e baixos. E isso é importante. Uma coisa eu ouvi uma vez, é como as batidas do coração. Muitas vezes a nossa vida tem altos, tem baixos, tem altos, tem baixos, e esse é o sentido da vida. Não que você tenha que viver altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, mas que você entenda que os baixos, muitas vezes, são as provações que servem apenas para te projetar mais alto, mais longe. Deu para entender? Golias na vida de Davi não foi para destruir. A provação de Jó não foi para destruir a fé de Jó, foi para fortalecer. Quando José foi vendido, traído pelos seus irmãos, injustiçado na casa de Potifar, esquecido na cadeia, Deus não esqueceu de José. A fé de José estava tão viva quando saiu da casa do seu pai em Deus. Existiu dois homens, chamados um Josué e outro Caleb, que foram espiar a terra. O povo tão ingrato, o povo tão incrédulo. Deus falou assim, então vamos fazer o seguinte, separa 12, um príncipe, um especial, um mais guerreiro de cada tribo e manda ir lá ver a terra. Vocês vão ver que a terra é boa. Quero dar a terra para vocês. E muitas vezes a incredulidade nossa, amados, nos faz perder aquilo que Deus tem para nós. Está fazendo sentido essa palavra? A incredulidade diante das provações. Às vezes você está passando por uma provação e você deve estar aí murmurando, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu. A provisão está vindo. Você pode dar um glória a Deus. Deus não se esqueceu, a honra está vindo. Continua honrando ao Senhor. Continua honrando o Senhor, continua fazendo o que precisa fazer, continua fazendo as coisas certas, as coisas corretas, continuam sendo corretas, mesmo que a maioria esteja fazendo as coisas erradas. Olha o que Tiago diz aqui, verso de número 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amados, a prova da nossa fé, olha o que ela gera em nós. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, maduros e completos, sem faltar nada. É isso que a prova gera em nós, maturidade. É isso que uma dificuldade gera em nós, maturidade. Perfeitos, maduros. Para quê? Para vivenciar a vida. A vida que tem provações, a vida que tem dificuldades. Eu e você precisamos entender que a nossa vida precisa ser provada. E quando somos provados, entendemos quem nós somos, entendemos em quem temos crido e entendemos que há um propósito nessa provação, a nossa maturidade.
Olha o que Tiago diz no verso 4: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Verso 5 é o ápice da nossa mensagem nessa noite. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por que é que Tiago fala isso no verso 5? Você precisa entender que é um complemento, é a mesma ideia. Tiago sabe que sem sabedoria, ninguém consegue passar a provação sem perder a fé. Deu para entender? Tiago sabia que ninguém conseguiria passar uma provação sem perder a fé, a não ser que fosse sábio. Olha que maravilhoso é isso. Olha que grandioso é isso. Ninguém vai passar uma provação sem perder a fé, se não tiver sabedoria. Pastor, o que é isso então para a minha vida? Se você quer saber passar uma provação sem perder a fé, você precisa pedir a Deus sabedoria. E diz lá no livro de Provérbios que sabedoria é a coisa principal. E investe tudo o que você tem para adquirir sabedoria. Sabedoria é Jesus, é a palavra. É a palavra. O que é sabedoria? É saber fazer. Mas nós não aprendemos na escola a como sermos maridos, no caso do homem, e você, mulher, a ser esposa. Mas aqui, na palavra de Deus, há um manual de como ser um marido que agrada a Deus, de como ser uma esposa que agrada a Deus, de como ser um filho que agrada a Deus. Nós não fomos ensinados na nossa escola, ou a maioria, em como lidar com o nosso salário, o nosso dinheiro. Mas a palavra de Deus nos ensina há mais de 2.350 versículos que falam sobre finanças, e muitas vezes as nossas provações na área financeira somos nós mesmos que criamos pela nossa falta de conhecimento. Então está aqui. Está aqui. Tiago fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, se vocês não sabem como lidar com as tempestades da vida, seja na vida conjugal, como eu já disse, na vida profissional, um desemprego, ou até mesmo você empreende, mas não está mais tendo retorno financeiro e não sabe lidar com isso, as coisas estão acabando dentro de casa, e aí você precisa de sabedoria para lidar com essa situação. Você precisa de sabedoria. Pode ser que você não tenha sabedoria para lidar com os seus filhos, você não sabe conversar com eles, os seus filhos não querem ouvir, e aí você vai ter que pedir sabedoria para Deus. Para quê? Para você falar com eles, para eles te ouvirem. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha o que Tiago está querendo dizer aqui. Se você não tem sabedoria para passar por estas provações, sabendo que a prova da vossa fé opera na paciência, para que vocês sejam perfeitos, incompletos e completos sem falta alguma, e a paciência seja uma obra perfeita, se você não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amado, se você não tem sabedoria, peça a Deus, seja humilde, peça a Deus. Senhor, eu não estou tendo sabedoria para passar por essa situação. Peça a Deus, peça para Ele. Aleluia, glória a Deus. O que é que nós não podemos? Duvidar. Olha o verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando,
Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha o que Tiago, olha a ilustração de Tiago. Você já foi para uma praia? Ou já viu uma onda, mesmo que não tenha sido pessoalmente, mas pela televisão? O que é que manda a onda para lá e para cá? É a força do vento. Quando eu não tenho maturidade, quando eu não tenho sabedoria, ou quando eu peço sem fé, ou eu peço duvidando, diz aqui, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. É inconstante. Uma hora está lá, uma hora está aqui. Uma hora está crendo, uma hora está descrendo. Uma hora está fervoroso, outra hora está sem fervor. Uma hora está colocando versículo bíblico, outra hora está colocando vídeo do TikTok que não acrescenta em nada. Pastor, é proibido fazer vídeo para o TikTok? Depende. Depende qual é a motivação do teu coração. Nós precisamos usar todas estas ferramentas como algo que vai nos levar mais perto de Deus ou levar pessoas para mais perto de Deus. Sabe o que o diabo está fazendo nesses últimos tempos? Eu estava pensando, usando o entretenimento para roubar tempo, e aí você não lê mais a palavra, você não ora mais, não jejua mais. Cuidado com o entretenimento. Não estou dizendo que você precisa ser alguém que é bitolado. Não, estou falando isso. Mas eu quero que você entenda que o diabo não parou de agir. Legal, dá risada, mas cuidado. O diabo, ele quer fazer o quê? Te entreter. O que é entretenimento? O que é uma novela? É te entreter. É um novela, né? É um novelo que você fica ali enrolando, é algo que te enrola. E muitas vezes, o cristão, essa mensagem aqui é para você, cristão. Tiago está escrevendo aqui para os novos convertidos. Tiago não está escrevendo para alguém que não conhece Jesus. É para você, é para mim, para você. Muitas vezes nessa hora alguém fala, a mensagem não é para mim, é para o outro. Não, Deus fala só com os presentes. Então, amados, para a gente finalizar, Tiago diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé. Olha que maravilha, né? A prova, ela não vai destruir a sua fé. A aprovação não destrói a sua fé. Muitas pessoas perderam filhos e a aprovação não levou a sua fé. Ela não... Pode ser que você que esteja escutando essa mensagem perdeu algo, alguém, um casamento, perdeu um filho, uma filha, perdeu um carro, murmurou contra Deus, tem murmurado contra Deus. Deus quer te curar nessa noite, Deus quer te sarar, Deus quer te fazer entender que Ele tem o controle na palma das tuas mãos. Ele é Deus, como diz o louvor. Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele é Deus. Deus, Ele não depende de nós. E outra, aquele que nós perdemos, que está em Cristo, encontraremos, não morreu, apenas se antecipou. Eu sei que é difícil, muitas perdas, estou falando de perdas materiais, estou falando de perdas emocionais, perdas físicas, um casamento, um filho, um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó que cuidou, que tratou com muito carinho. Muitas pessoas têm perdido familiares nesse tempo de quarentena, estão se achando sozinhas, estão murmurando contra Deus. Aqui Tiago fala que a fé, que a prova da vossa fé opera a paciência. E a paciência, ela tem um propósito de nos fazer mais maduros e perfeitos, completos. É o ciclo. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. E se você não tem fé,
Ou se você não tem sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Não peça como a ilustração de Tiago, como as ondas do mar. Uma hora eu tenho fé, uma hora não tenho, uma hora eu estou com Deus, outra hora não estou sem Deus. É nessa hora, amados, que nós estamos sendo provados. É o alimento que você recebeu lá atrás, que você está recebendo na semana. Por isso que nós colocamos aí um culto a mais. E nós vamos colocar mais um culto para você se encher de Deus. Estamos aí só finalizando alguns detalhes para captação de som na mesa. E os jovens vão estar aí, adorando o Senhor, levando uma palavra. O que o mundo precisa hoje é de uma palavra de ânimo, é uma palavra de conserto, uma palavra que renova. Renova a força, renova a fé, renova a esperança. Deus quer te usar. Começa a fazer vídeos, amados. Começa a fazer vídeos pela palavra. Direciona um vídeo de 2, 3 minutos para as pessoas. Palavra de ânimo, palavra de conforto, palavra de confronto, muitas vezes. Para a pessoa sair daquele marasmo, da vida, achando que tudo acabou. Não, não acabou não. Jesus, ele te chama, Jesus, ele me chama. Tiago, ele traz aqui para nós uma mensagem poderosa nessa noite. E eu quero finalizar, peça, porém, com fé. Não duvidando. Não sendo incrédulo. Vou pedir, mas não sei se Deus vai dar. Olha o que o Tiago diz. Não duvidando, porque Deus vai dar. Deus, ele é liberal. Peça sabedoria, peça discernimento. Como fazer, Senhor, para passar por essas problemáticas, por esses problemas da vida, por essas tempestades, sem perder a fé. Quando você pede duvidando, verso 7, não pense tal homem que pede duvidando que receberá do Senhor alguma coisa. Não vai receber. Mas você não é incrédulo, você crê, você não vai pedir sabedoria duvidando, você vai pedir sabedoria confiando. Verso 7, mais glorice. Verso 7, verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Verso 9, mas glorice o irmão, abatido na sua exaltação. Verso 10, o rico, seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, e assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Olha aqui, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ei, permanece firme. Não desiste, permanece firme. Prova da vossa fé. Permanece. Oh, glória. Aleluia. Permanece. Amém? Não desiste. Sabe essa prova que você está passando aí? É passageira. Diga-se comigo, a prova que eu estou passando é passageira. Obrigado, Senhor Deus. Agradece a Deus por essa mensagem. Seja grato. Pode ser que você não conseguiu parar ainda para agradecer. Para agora e agradece. Senhor, obrigado. Tiago fala uma coisa que é maravilhosa. Amados, tem de grande gozo, grande alegria o passardes por várias provações. Mas quem é que vai entender isso, pastor? Só vai ter uma pessoa que vai entender isso. É o sábio. O sábio sabe que a prova vem para fortalecer a nossa fé. O sábio é o único que sabe. Por isso que Tiago fala, se algum de vós não tem sabedoria, peça com fé, porque Deus há de dar liberalmente e não lhe lançará no rosto. Deus, ele dá sabedoria. E é isso que nós precisamos fazer nessa noite. Pedir com fé. Por quê?
Porque é coisa de louco. É coisa de gente que está fora da caixa. Passar por grande tribulação e se alegrar. Tem depois, irmãos, grande alegria quando passardes por várias provações. Tiago não fala que você vai passar só por uma. Tiago fala que você vai passar por várias provações. Você vai ser provado. E quanto mais provado, mais aprovado você vai ser. Quando você for aprovado, Deus vai te dar coroa. Olha o que Tiago fala aqui. Quando for provado, e quando você for provado, quando bem-aventurado o varão que sofre a tentação, não murmurando, mas glorificando a Deus. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.